Olá, quinto ano, boa tarde, feliz terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Mais uma vez, o mês está voando, acabando, né? Para deixar 2020, para a gente seguir 2021 com uma nova história, com um novo aprendizado, não é isso, gente? Se bem que, frisando mais uma vez, a gente sabe que em 2021, até o dia 23 de janeiro, a gente ainda está estudando o ano letivo de 2020, ok? Então, gente, como eu falei para vocês, terça-feira, no nosso cronograma, aula de matemática, em nosso livro didático, no APS, quinto ano. Nós estamos estudando as medidas, e grandezas e medidas. Na aula anterior, nós estudamos medidas de volume e hoje nós iremos estudar medidas de capacidade. Então, vocês irão abrir o livro didático de vocês. Na página 223 tem medidas de capacidade. Talvez esse assunto seja bem melhor para vocês entenderem, porque vocês vão entender o que vocês têm em casa, o que nós utilizamos e por que tem suas medidas, tá bom? Medida de capacidade, o copo é uma medida de capacidade, a garrafa é uma medida de capacidade, a lata é uma medida de capacidade e etc. Não vou dizer mais, porque senão também não vale a pena. Vocês vão assistir um vídeo bem curto, onde a pessoa explica bem direitinho as medidas de capacidade, ok? Aí daí vocês irão continuar lendo no livro, página 223, respondendo. Página 224, também respondendo. E página 225. E aí, a gente... 225, 226. Página 223, 224... 225 e 226. Aqui a gente encerra as nossas aulas de medidas de capacidade, ok? Então, por hoje é só. Bastante atividade, mas matemática é assim mesmo. Vocês não vão achar tão difícil. E nós encerramos a aula de hoje. Nos encontraremos, se Deus quiser, porque Ele quer e tudo pode no Senhor. Amanhã, na nossa aula de Ciências e Arte. Beijo, amores, e até quarta-feira. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medidas de capacidade. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro, já uma caixa d'água pode ter capacidade para 2.000 litros, bem maior que 1 litro. Vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Litro é a unidade fundamental de medida de capacidade. Os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que o litro. O decalitro é 10 vezes maior que o litro. O hectolitro é 100 vezes maior que o litro. E o quilolitro é 1000 vezes maior que o litro. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que o litro. O decilitro é o litro dividido em 10 partes. O centilitro é o litro dividido em 100 partes. E, por fim, o mililitro, que é o litro dividido em 1000 partes. Para fazer a leitura desses números, lemos primeiro a parte inteira e a seguir a parte decimal acompanhada do nome da última ordem indicada. Por exemplo, lemos primeiro a parte inteira. A parte inteira tem 3 algarismos, mas a ordem que lemos é sempre a última.
E depois temos que ler a parte decimal. Aqui, a parte decimal também tem 3 algarismos, mas fazemos a leitura da última ordem. Então fica assim: 123 litros e 234 mililitros. Outro exemplo: 12 decalitros e 35 decilitros. 6 hectolitros e 47 litros. Convertendo as medidas de capacidade. Podemos utilizar essa tabela para converter as medidas de capacidade. Por exemplo, quero converter 12 hectolitros em decilitros. Como o número 12 não apresenta uma vírgula, por ser um número inteiro, devemos acrescentá-la sempre ao lado direito do último algarismo, ou seja, ela sempre fica ao lado da unidade. Então, deslocamos a vírgula que estava na casa dos hectolitros lá para a casa dos decilitros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Pronto, a conversão está feita. 12 hectolitros é o mesmo que 12.000 decilitros. Agora vamos converter 3 litros e 153 mililitros em centilitros. A vírgula que estava na casa do litro vai lá para a casa do centilitro. Então, 3 litros e 153 mililitros é o mesmo que 315 centilitros e 3 mililitros. E por último, quero converter 45 mililitros em litros. A vírgula que está na casa dos mililitros vai lá para a casa dos litros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Então, 45 mililitros é o mesmo que 45 milésimos de litro. Para calcular a fração de uma medida de capacidade, é só dividir o denominador e depois multiplicar pelo numerador. Por exemplo, quanto é 3/4 de 1 litro? Sabemos que 1 litro é composto por 1.000 mililitros. E 1.000 dividido por 4 são 250. E 250 vezes 3 são 750. Então, 3/4 de 1 litro são 750 mililitros. Os mililitros são muito utilizados nas medidas de perfume. Já os litros são utilizados em garrafas de suco. E os quilolitros podem ser utilizados nas medidas de caixas d'água, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!